Olá, sejam bem-vindos ao canal Surpreendidos pelo Reino. Meu nome é Patrícia Cavion e vamos dar continuidade à nossa leitura Mentes Tranquilas, Almas Felizes, autora Joyce Meyer. Capítulo 3. Senhor, não vejo tua força, nem tua bênção em minha vida. Você se pergunta, por que não está prosperando apesar de estar servindo a Deus? Você está se entregando sua vida e seu tempo à igreja ou ao ministério e ainda assim não consegue ver esses projetos crescendo em número e força espiritual? Por quê? Se você respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas, a resposta pode ser a presença do conflito e da discórdia em sua vida, em seu lar, ambiente de trabalho ou ministério. Nos primeiros anos de nosso ministério, Dave e eu nos dedicávamos a várias atividades religiosas ou espirituais, mas faltava a paz em nosso lar. Tudo estava bem por um minuto e, de repente, estávamos todos loucos, gritando e berrando. Ou vivenciávamos o outro extremo. Todos se mantinham em silêncio mortal, tão frio e quieto que era óbvio que os sentimentos haviam sido feridos ou que pensamentos errôneos estavam vigorando. Lembro que nossa família discutia durante a viagem inteira até a igreja, no domingo de manhã, e todos fingiam que estavam tudo bem. Assim que encontrávamos os membros que conhecíamos, eu fazia isso o tempo todo durante a cerimônia, usando minha cara de igreja e batendo palmas, nos momentos certos exclamando amém. Nos momentos apropriados, fingindo prestar atenção ao pastor, enquanto ele pregava. No entanto, passava o tempo todo planejando como iria ignorar Dave e as crianças, até que me pedissem desculpas. Certamente não tinha intenção de voltar para casa e preparar-lhes um gostoso jantar. Eu, na verdade, nem planejava falar com eles. Dave e eu, muitas vezes, falamos sobre força, prosperidade, cura e sucesso nesses dias, mas não possuíamos nenhuma dessas coisas. Era como se ficássemos vendo as vitrines. Podíamos ver o que Deus nos dissera ser nosso de direito, mas não sabíamos como ter essas bênçãos em nossas mãos. Chegamos a tentar orar prece da concórdia, porque a Bíblia diz em Mateus 18:19, também lhes digo que se 2 de vocês concordarem, se harmonizarem, fizerem uma sinfonia em conjunto, na terra em qualquer assunto ou qualquer coisa, sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. No entanto, mesmo nessa oração, falhamos em ver os poderosos resultados que nos disseram que veríamos. Então, Deus revelou-nos que Ele não estava satisfeito com sacrifícios religiosos em uma casa cheia de discórdia. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa na qual há banquetes, onde se oferecem sacrifícios e muitas brigas. Ele não está procurando cristãos falsos. Ele quer a coisa verdadeira, não quer gente que sabe falar, mas não sabe agir. Deus responde à oração da concórdia quando ela é dita por gente que concorda. Se passamos a semana inteira brigando, não haveria qualquer força em juntar as mãos, baixar a cabeça e nos unir para clamar a Deus. A oração da concórdia só tem efeito quando dita por aqueles que se harmonizam, fazem uma sinfonia em conjunto. Deus nos disse, mantenha a discórdia fora da sua vida, fora do seu lar, fora do seu ministério. Siga o caminho da integridade e faça seu trabalho com excelência. Depois que Deus expôs a discórdia em nossa vida, comecei a notar um padrão. Não somente minha família tinha a tendência de brigar nas manhãs de domingo, a caminho da igreja, mas também notei que Dave e eu sempre tínhamos algum tipo de conflito, logo antes de um seminário que estaríamos ministrando. Ficou óbvio para mim que Satanás estava suscitando a dissensão para mantermos-nos longe da palavra de Deus e do nosso desenvolvimento espiritual. Ele usava da discórdia para impedir a unção de Deus sobre minha vida e meu ministério. A discórdia bloqueia a força de Deus.
A Bíblia ensina que a semente da palavra de Deus deve ser semeada em um coração pacífico por alguém que trabalhe pela paz e faça a paz. Tiago escreveu: o fruto da justiça, da conformidade com os desígnios de Deus em pensamento e ação é o fruto da semente que semeia-se em paz para os pacificadores, que trabalham pela paz e fazem a paz para eles mesmos e para os outros essa paz que significa concórdia e harmonia entre indivíduos, sem perturbações, em uma mente pacífica, livre de temores e de paixões avassaladoras e conflitos morais. Tiago, capítulo 3, verso 18. Como ministra, devo manter-me em paz comigo mesma e ser uma pacificadora, se eu desejo que a unção flua de mim para ajudar as pessoas. À medida que viajamos e ministramos em várias igrejas, achei interessante notar a alta frequência com que os pastores chegam à igreja sozinhos de carro, separados do resto de suas famílias. No começo, achei isso um tanto estranho, mas alguns deles tinham uma razão dupla para fazê-lo assim. Primeiro, muitos pastores gostam de chegar cedo à igreja para orar e meditar sobre o sermão. Em segundo lugar, querem estar em paz quando lá chegam e descobriram que é mais fácil permanecer em paz quando dirigem sozinhos. A Bíblia também ensina que o inimigo vem imediatamente após a semente ser lançada ao solo, querendo roubar a palavra. O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente, à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a força, a palavra nela semeada. Marcos, capítulo 4, versos 14 e 15. Satanás tem a intenção de roubar a palavra antes que ela crie raízes em nós. Ele sabe que, se ela criar raízes em nosso coração, começará a produzir bons frutos. Devemos trabalhar na sabedoria de Deus, de dentro para fora, mostrando-nos mais espertos que o inimigo. Não podemos nos sentar passivamente e permitir que o demônio nos perturbe antes que cheguemos à igreja, de modo que não possamos ouvir ou reter o que é dito. Tampouco podemos permitir que ele nos deixe perturbados ao deixarmos a igreja. Para crescer espiritualmente, precisamos ser capazes de refletir sobre a palavra que foi pregada e ensinada. Jesus disse: considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, com a medida de pensamento e estudo, com que medirem a verdade que vocês ouvirem, vocês serão medidos na virtude e no conhecimento. E ainda mais, além disso, lhes acrescentarão. Marcos, capítulo 4, verso 24. Não importa quão ungido seja quem está falando, essa unção não terá efeito em você se você está em discórdia quando ouve a palavra de Deus. A discórdia não somente bloqueia a força do Espírito, mas bloqueia também as bênçãos de Deus. A discórdia bloqueia as bênçãos de Deus. Muitos crentes participam de seminários e leem livros sobre prosperidade e sucesso. Isso é bom, porque precisamos nos manter instruídos e informados, mas a Bíblia deixa claro por que a prosperidade não alcança algumas pessoas. De fato, não alcançou nossa família por um bom tempo. Tínhamos na mente o conhecimento adequado. Nós ofertávamos, confessávamos e acreditávamos, mas ao mesmo tempo vivíamos em discórdia e não fazíamos ideia do que poderia estar bloqueando nossas bênçãos. A discórdia mata a bênção e a força de Deus. Já testemunhei isso muitas e muitas vezes. Uma vez, escutei a história de um casal cristão que perdera todos os bens em um incêndio. Todos os que o conheciam estavam confusos pela perda, porque, para todo efeito, esse casal parecia viver a perfeita vida cristã. Estavam fazendo tudo certo. Ambos haviam acabado de se graduar em um seminário, preparando-se para o ministério de tempo integral. Tinham um adesivo no para-choque, um gravador com fitas de sermões
tinham um broche com o nome de Jesus. Conheciam a palavra, o discurso deles era adequado aos que conheciam. Assim, a tragédia provocou o questionamento: como uma coisa dessas pode ter acontecido a pessoas que estavam trilhando o caminho da fé? Você pode conhecer casos parecidos. Lembre-se de que você não sabe o que se passa atrás de portas fechadas. Permanece invisível. Esse casal, posteriormente, admitiu que Deus vinha lidando com eles sobre os conflitos no casamento, mas que eles não se humilharam e não obedeceram. Mais uma vez, uma casa cheia de sacrifícios, porém em discórdia, não agrada ao Senhor. Esse jovem casal pode ter sacrificado para cursar o seminário, mas nenhuma de suas oferendas da carne foi compensação satisfatória para a porta que haviam aberto ao demônio. Por meio da desobediência e da discórdia, o casal sabia qual a coisa certa a fazer. Ambos sabiam que Deus lhes estava dizendo para resistir à discórdia e viver em harmonia um com o outro. O Senhor vinha lidando com eles, mas eles não davam ouvidos a seus alertas. Dessa forma, o demônio tirou vantagem da porta aberta e trouxe destruição. Conheci outro casal que pagava o dízimo e comparecia à igreja regularmente, e ainda assim enfrentava problemas constantes de doenças, pobreza, pertences quebrados, carros defeituosos. Eles não tinham vitória. Após muito tempo lutando contra todos esses problemas, ambos finalmente revelaram em uma sessão de aconselhamento que havia tanta animosidade e discórdia entre eles que não dormiam juntos, como marido e mulher há anos. O conflito e a discórdia bloqueiam as bênçãos de Deus, mas onde houver unidade, Deus ordenará suas bênçãos. O saldo final. Temos muitas promessas na palavra de Deus de que Ele irá nos abençoar e nos fazer prosperar. Por exemplo, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, o primeiro grande sacerdote, até a gola das suas vestes, consagrando o corpo todo. É como o orvalho do imponente monte Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Salmos, capítulo 133, versos 1 ao 3. Eu amo esse salmo. Ele confirma o que tento ensinar. A vida é agradável quando as pessoas vivem em unidade e mantêm a discórdia fora de suas vidas. Por outro lado, não há nada pior que um lar ou um relacionamento tomado pela contrariedade raivosa da discórdia. Talvez seja por isso que a unidade é um dos últimos assuntos sobre o qual Jesus conversou com seus apóstolos antes de ser preso e crucificado. Durante a última ceia, ele orou: que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João, capítulo 17, verso 21. Você pode aprender bastante sobre a arte de dar seu testemunho ou pregar no seminário. Você pode se especializar em passar a mensagem da salvação, memorizando versículos da Bíblia ou escutando sermões em CD enquanto dirige o seu carro. Você pode até comunicar nosso Salvador ao usar um broche com o nome de Jesus em suas roupas. No entanto, se você fizer tudo isso e viver em discórdia, em vez de unidade, estarão ausentes em sua vida tanto bênção como poder espiritual. Muitos vivem em constante confusão, perguntando-se por que as promessas de Deus não alcançam suas vidas. As promessas de Deus não podem simplesmente ser exigidas, mas sim herdadas, à medida que entramos em um relacionamento filial com nosso Pai. Os filhos de Deus são conduzidos pelo Espírito de Deus. Romanos, capítulo 8, verso 14 e 15. Se você se pergunta por que não está vivenciando o poder de Deus e as bênçãos em sua vida, olhe para seus relacionamentos.
Você tem problemas com seu cônjuge, seus filhos, seus colegas ou seus irmãos de fé? Você é fonte de conflitos para a sua igreja ou seu trabalho? Embora seja tentador tirar o corpo fora e evitar encarar os motivos por trás do que nos sobrevém quando em nossa vida falta o que Deus nos prometeu, temos que estar dispostos a fazê-lo se quisermos as dádivas de Deus. Os testes podem vir por diversas razões. A desobediência é uma delas. Você pode ter problemas que nada têm a ver com desobediência ou discórdia. O demônio o ataca, tentando destruir sua fé. Se resiste firmemente a ele, você chegará à vitória. Por outro lado, é possível que suas relações turbulentas sejam a raiz do problema. Talvez você não consiga viver em paz com todo mundo e com quem convive. Se assim for, não receie que Deus deixe de abençoá-lo. A palavra diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. Romanos, capítulo 12, verso 18. Ao encarar a verdade, tente resistir à discórdia e viva em harmonia. Deus o libertará para viver a vida que você foi feito para viver. Se você for um pacificador, as bênçãos e o poder de Deus irão fluir. Resumo e reflexão. Muitas pessoas estão em busca da prosperidade e querem o poder de Deus em suas vidas. A palavra de Deus nos diz que é o necessário se quisermos isso. Fiel, confiável e valoroso, e assim sincero em relação às suas promessas, é Deus, o qual chamou a comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos em um só pensamento e em um só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões, discórdias, entre vocês. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 9 ao 11. Você atesta o poder e as bênçãos de Deus em sua vida? Se sim, de que maneiras? Se não, olhe para seus relacionamentos. O que você detecta que poderia estar criando obstáculos ao fluxo das bênçãos de Deus para a sua vida? 2. Descreva o que acontece em sua casa nas manhãs de domingo e quando você está voltando da igreja para casa. Você consegue enxergar um padrão? Estará o inimigo tentando roubar a palavra de Deus antes que seja plantada em seu coração? Você se envolve em discussões e briguinhas constantemente? 3. Que estratégias você pode empregar no futuro para romper esse padrão e estabelecer relacionamentos harmoniosos? 4. Deus demanda obediência à sua palavra poderosa. À luz de nossa discussão sobre o conflito e discórdia, reescreva o seguinte versículo usando suas próprias palavras. Jesus orou: para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. João, capítulo 17, verso 21. 5. Procure em seu passado uma ocasião em que você vivenciou pessoalmente o tipo de unidade de que trata 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9 ao 11. Como você testemunhou o poder ou a bênção de Deus nessa situação? 6. Podemos ser acometidos por males que não têm absolutamente nada a ver com discórdias. Por outro lado, podemos estar soterrados de problemas que entraram em nossa vida pela porta aberta da discórdia. Que situações desafiadoras ou problemas em sua vida foram causados pela discórdia? Senhor, mostra-me como dissipar situações potencialmente eivadas de discórdia. Ajuda-me a reconhecer quaisquer padrões de discórdia em meus relacionamentos, particularmente os que podem estar criando obstáculos em meu crescimento espiritual e bloqueando teu poder e tuas bênçãos em minha vida. Ajuda-me a escolher a sabedoria divina de harmonia, unidade e paz. Mostra-me
Como posso restaurar a paz em relacionamentos partidos ou prejudicados por ofensas e mal-entendidos? Faço um novo compromisso de tornar-me um pacificador sempre que possível, com tua ajuda. Amém. Finalizamos este capítulo. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Audiobook Surpreendidos pelo Reino. Deus abençoe e até a próxima!